Bom dia, amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus. Novamente a irmã Ena sempre me convocando, me escalando para tarefas difíceis. Nessa manhã eu me propus a falar tema que é um pouco difícil, um pouco complicado e que eu ainda estou aprendendo, né? Que é sobre a disciplina cristã, disciplina das crianças, disciplina dos nossos filhos. E disciplina também nas nossas vidas, porque os adultos também carecem de disciplina. E quando a gente fala em disciplina, muita gente vem logo à sua mente a questão da correção, de corrigir algo que esteja errado. Mas nem sempre se trata de algo que precisa ser corrigido, mas de algo que precisa ser aperfeiçoado. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Hebreus, no capítulo 12, versículos 7 em diante, que aí a gente vai perceber esse conceito que o autor de Hebreus traz para a gente acerca da disciplina. Está associado muitas vezes à tribulação, à provação, à superação de obstáculos, à superação de dificuldades, e às vezes essa dificuldade está no nosso caráter, às vezes ela está fora, às vezes ela é um obstáculo exterior. No versículo 7 em diante, diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Algumas versões falam bastardos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, meus amados, a gente percebe logo no versículo 7 que Deus está falando aí, que o autor de Hebreus está falando, sobre dificuldades. Que a gente deve suportar essas dificuldades como parte da disciplina que nos é imposta. Deixa eu tirar a máscara para ficar melhor dos irmãos ouvirem a minha voz. Essa disciplina, nesse caso aqui de Hebreus, está associado à dificuldade, à tribulação, à provação, que é muitas vezes proporcionada por Deus. No versículo 10... diz que essa disciplina é para o nosso bem. Ela vem para o nosso bem, que os nossos pais nos aplicavam disciplina, também para o nosso bem, mas que muitas vezes havia algum ruído, alguma deturpação da disciplina que Deus nos delegou como pai. Que muitas vezes a gente tenta disciplinar, mas que existe um excesso de disciplina, uma falta de disciplina, alguma imperfeição naquilo que a gente passa para o filho, mas que a disciplina de Deus é perfeita, é para o nosso bem, para que a gente participe da sua santidade. Ela geralmente causa tristeza e desconforto, porque o curso natural das coisas nos manda fazer alguma coisa, adotar algum tipo de conduta. E aí a disciplina de Deus vem mandando a gente remar contra a maré, resistir àquilo que é mais natural, que é mais cômodo. Por isso que ela causa tristeza, causa desconforto. E aí a gente tem que perceber e ser maduro o suficiente e também ensinar os nossos filhos a serem maduros o suficientes para olhar lá na frente e ver que aquilo vai produzir algo bom, algo proveitoso nas nossas vidas. E o que isso vai resultar? Vai resultar sempre num fruto de justiça e de paz, um fruto pacífico de justiça. Aí entra aquela pessoa que a gente vê que está sempre em oração,
Você já viu aquele irmão que está sempre em oração? Ele é disciplinado, ele é autodisciplinado. Aí ele passa por tribulação, sim ou não? Às vezes quem ora passa mais do que os outros por tribulação. Mas ele está disciplinado, ele aprendeu a enfrentar a tribulação, ele aprendeu a vivenciar aquela rotina. E aí ele tem o seu caráter aperfeiçoado. Deus está produzindo nele um fruto de paz, um fruto de justiça na vida dele. Com os nossos filhos não é diferente. Às vezes, a gente precisa não só, não digo impor, mas a gente precisa ensinar, orientar, instruir a que eles adquiram disciplina. Disciplina no sono, disciplina na alimentação, disciplina nas brincadeiras, como não elevar o tom da voz, como usar a voz, como se alimentar melhor. Tudo isso é disciplina, é instrução que o pai e a mãe dão. Geralmente o castigo, a correção de Deus é quando a gente faz alguma coisa errada. Eles também precisam ser corrigidos. E às vezes precisam se arrepender daquilo de errado que fizeram. E a disciplina nem sempre envolve esse arrependimento. Envolve, geralmente, esse processo de amadurecimento. Como eu falei, ela produz tristeza, produz insatisfação no filho. O filho, às vezes, se chateia, ele apresenta a birra, mas você tem que ter paciência, porque aquilo é natural. É natural que ele expresse a insatisfação dele de alguma forma, geralmente é chorando ou gritando, e você precisa acalmar o seu filho, para que ele entenda que aquilo vai ser bom para ele. Em Colossenses 3:21, fala uma coisa muito interessante, é que essa disciplina, a gente precisa valorizar essa disciplina perante os nossos próprios olhos. A gente tem que estar convicto e certo de que essa disciplina ela é a mais adequada, ela é a melhor. Às vezes isso não é possível, mas tanto quanto possível a gente tem que fazer isso. Não abusando do poder paterno, não abusando da autoridade materna que foi outorgada por Deus, porque é como se nós estivéssemos segurando o cetro de Deus, um poder que Ele nos concedeu, porque todo poder é dele, por um momento para que a gente exerça em nome dele esse poder, essa disciplina para o bem dos nossos filhos. Aí por isso que lá em Colossenses 3:21 fala assim: pais, não irritem os seus filhos para que eles não se desanimem. E essa irritação tem um sentido de provocar ira no filho. É uma irritação de forma prolongada, que gera contenda, debate, embate, luta, discussão. E você não tem que ficar num jogo de queda de braço com seu filho, porque você não está no mesmo patamar que ele. Você, pela sua condição de autoridade, você está acima dele. E você não é amigo dele. E eu vou falar disso daqui a pouco. Então você tem que valorizar essa disciplina ante si mesmo e ante os outros, porque outras pessoas podem apresentar resistência a essa disciplina. Pode ser qualquer pessoa, pode ser uma instituição, pode ser a TV, pode ser um familiar. Alguém pode vir apresentar resistência a essa disciplina. É por isso que você tem que estar seguro e convicto acerca dela. Há pessoas, isso é bom que aconteça, que chegam para os pais para aconselhar, porque já passaram pela mesma situação, para ensinar você como pai, para como você deve proceder. Isso é aconselhamento, é conselho, deve ser bem recebido com disposição de espírito e com humildade, para que você aprenda com o erro do outro, com aquele que já passou por isso. Mas também existe a usurpação, né? Há famílias, por exemplo, cujos filhos às vezes recebem ajuda financeira de uma pessoa, de uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa se acha no direito de interferir na criação do filho, mas ela só pode entrar e aplicar disciplina na medida em que o pai permite. E às vezes o pai permite que
essa disciplina seja delegada em algumas situações em que ele não pode delegar. Às vezes ele pode delegar alguma coisa, mas tem muita coisa que ele tem que fazer e ele deve fazer. Em Provérbios 23 fala assim: compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Então você não tem que abrir mão da disciplina, da instrução que você tem que dar para o seu filho, se aquilo for a verdade. Tá certo? Então valorize a sua correção como algo que Deus lhe deu de alta responsabilidade. Se, por outro lado, como eu falei, esse conselho vier de Deus para você não fazer certa coisa, você deve ouvir com humildade para você fazer o que é melhor para o seu filho, porque ele só tem a ganhar com isso. O desapreço pela disciplina, o desprezo pela disciplina é um desprezo contra a própria figura de Deus, contra o Criador. Porque em tudo na criação Deus estabeleceu ordem e disciplina. Deus colocou lá o culto racional com ordem e decência. Deus criou os céus e a terra, Deus fez a criação, Ele fez todas as coisas numa ordem lógica. Ele criou os céus, Ele criou os seres celestiais, criou querubins, serafins. Tem uma série de seres que Ele criou e todos têm uma função determinada. Um não faz o que o outro faz. A Bíblia falou que Ele estabeleceu no ofício levítico, o ofício sacerdotal, que havia coisas que os sacerdotes deveriam fazer, mas coisas que somente o sumo sacerdote poderia fazer. Quando Ele criou o homem e a mulher, Ele deu atribuições conjuntas, mas também Ele deu tarefas para serem executadas individualmente por cada um deles. Então há coisas que na criação o homem, o macho, deve fazer, e a mulher, a fêmea, não deve fazer, e vice-versa. Quando Deus estabeleceu a igreja, Ele distribuiu dons, carismas, e Ele distribuiu ofícios. Então, um é apóstolo, o outro é evangelista. Um é mestre, né? O outro é diácono. O outro tem dom de curar, um de profetizar, o outro de interpretar, realização de maravilhas. São dons, carismas diferentes. E Paulo pergunta lá em 1 Coríntios, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Tem todos o dom de realizar milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam línguas? É uma pergunta retórica que Paulo faz e a gente já sabe a resposta. Que não, que a pessoa não consegue reunir todos os dons. A igreja é um corpo e Deus, Espírito Santo, distribuiu de acordo com a sua vontade os dons e os ofícios. E tudo isso a gente vê que há complexidade e também simplicidade. E a gente percebe que existe ordem, ordenamento e disciplina que Deus estabeleceu na criação. Então, o pai e a mãe, ele é insubstituível. Existe um mundo ideal que Deus estabeleceu, né? O homem não deve ter outra mulher. E você vê Jesus falando sobre o adultério, que Deus permitiu aquilo devido à dureza dos vossos corações. Então, existe o plano ideal, existe o plano real, das coisas que acontecem, que não deveriam acontecer, mas que Deus também não deixa de lidar com elas. Então, o pai e a mãe, e o marido e a esposa são insubstituíveis no plano ideal. Mas acontece de, às vezes, numa família não haver uma mãe, porque faleceu ou porque foi embora, ou também um pai, que é mais comum ainda. E, às vezes, o pai e a mãe precisam exercer a atribuição de outro. E aí eu vou falar aquilo que eu tinha comentado, que o pai não é amigo do filho. Uma vez eu ouvi um pastor falando sobre isso e eu concordei em gênero, número e grau. Ele falou, o seu amigo, ele não perde noites de sono quando você está doente. Ele não vai lá quando você está com febre, monitorar a sua temperatura. Ele não vai lá dar o remédio para a sua febre, não vai te levar no hospital. Pode até acontecer de haver um amigo assim, que é muito raro. E graças a Deus se tiver amigos assim, que façam isso assim como um pai faz pelo filho.
Mas será que o teu amigo vai pagar o teu plano de saúde? Será que teu amigo vai pagar a tua escola? Será que teu amigo vai te sustentar quando tu já estiver na maioridade civil, não tiver conseguido trabalho? Só quem faz isso é o pai. O amigo pode até dar um presente, como aconteceu a gente já fez cotinha para juntar um dinheirinho e comprar um celular para o amigo. Mas se o amigo quebrar o celular, você vai dar outro para ele? Você não vai dar outro para ele. Só quem faz isso é o pai. Então, o pastor dizia assim, que dizer que pai é amigo é rebaixar a figura de pai e de mãe. Ser pai, ser mãe é muito acima do que ser amigo. Então você não precisa ser amigo, você precisa ser presente, que é uma coisa que o amigo também é, que ele pode ser. É ser presente na vida do seu filho. E ser presente não é dar presente, não é encher o filho de presente. E tem pai que faz isso e não percebe que, dando tanto presente, um atrás do outro, ele está dizendo para o filho que o pai só serve para aquilo. O pai, ele vê o pai numa visão utilitarista. No dia que o pai deixar de dar presente, ele deixou de ser pai. Então, o pai precisa estar presente e não dar presente. Muitas vezes eu quis dar presente para meus filhos e eu disse, eu não vou dar. Eu não vou dar porque ele ainda não sabe valorizar, ele vai desprezar e vai me ver sempre nessa condição da pessoa que tem que dar o presente, que tem que sempre está dando coisas materiais. Quando você dá presente, que seja pelo motivo certo, para você alegrar o coração do seu filho, para você estimulá-lo. Tem pai que eu já vi dar presente pelo remorso da ausência, porque é ausente na vida do filho, aí dá o presente como consolo. E eu já vi uma pessoa próxima a mim colher coisas muito amargas porque o pai fez isso. Ele só dava presente, o pai nunca era presente. Quando você faz isso, quando você priva o seu filho de um presente ou de qualquer coisa que ele queira fazer, e você vê que é necessário privá-lo, você com isso está ensinando a ele muitas e muitas coisas, entre as quais ter moderação, ter domínio próprio, saber suportar aquela privação, entendeu? Para que ele, quando ele for privado de uma coisa maior, ele também consiga resistir. Resistir e não desistir no primeiro não que ele receber da vida. Então pense assim, se você desaparecesse da vida do seu filho hoje, ele lembraria como de você? Como aquele pai que ensinava os mandamentos de Deus, como aquele pai que pregava o Evangelho, ensinou para ele sobre Jesus, sobre Cristo, sobre a salvação, sobre o reino de Deus, ou vai lembrar só como aquele pai que dava presentes? Aí a gente vê os filhos cobiçosos, filhos que estão pensando na herança dos pais quando os pais morrerem. E está cheio de casos por aí sobre isso, né? Aquela história antiga da Susana von Richthofen, que ainda está presa, que matou os pais. Então, até no direito civil existe a figura da pacta corvina, que a gente estuda no direito. É fazer negócio tendo como objeto a herança do pai ou da mãe, quando eles vierem a morrer. Isso é proibido no direito, devido à repulsa que isso gera, né, a imoralidade, né, que isso representa. Isso é proibido no direito civil. Mas, se não fosse proibido, com certeza teria filho indo fazer contrato, assinando contrato e dizendo assim, olha, meu pai tem um carro, no dia que ele morrer, esse carro é seu e aí você me dá tanto. Vamos fazer negócio. Com certeza, porque está cheio de filho cobiçoso que só pensa no que o pai tem. Porque não foi ensinado pelo pai a valorizar Jesus, a valorizar as coisas de Deus. Participar da vida do filho não é participar só nos momentos bons, é participar também nas derrotas, nos fracassos. É quando o filho fracassar, você chegar e dizer, meu filho, eu estou triste com você também. Não estou triste por sua causa, mas junto com você. A gente vai orar, a gente vai pedir a Deus para a gente
traçar um plano, traçar um novo caminho para a gente superar essa dificuldade. E se não der certo, a gente vai insistir até o milagre acontecer. Porque quando você faz isso com seu filho, você dá muita força a ele. A melhor coisa que existe é quando o pai chega para o seu filho e diz que está ao lado dele. Se ele for derrotado, o pai também vai ser. Ele não vai estar só. E você participa também das vitórias do seu filho. Aí tem pai que delega a criação do filho. Quer ficar na TV, quer fazer suas coisas e deixa na mão da babá, deixa na mão do outro. Aí quando o filho também for vitorioso, ele não vai estar lá para presenciar o sorriso do filho. Não vai se alegrar junto com o filho. Vai perder esses momentos na vida do seu filho. Irmã, essa palavra não é para trazer tristeza para aquele pai, aquela mãe, que não tem tempo, que precisa trabalhar, que precisa sair de casa para sustentar o seu filho. Como eu falei, existe o plano real, o plano ideal e o plano real. E se você tem paz com Deus naquilo que você está fazendo, isso é o mais importante. Se você tem paz com Ele de estar fazendo a coisa certa, e Deus dirige a vida de cada um de nós, então tenha paz com Deus e não se sinta culpado com essa palavra. Na nossa família, no lar cristão, precisa haver um ambiente de paz, um ambiente sem litígios. Todo ambiente tem embate, tem discussão, mas que seja um ambiente sem acusações, sem palavrões, sem maldições. E eu digo por mim, eu preciso melhorar nesse ponto, de não estar olhando só o defeito, mas também olhar as virtudes. Como eu sou uma pessoa que sou muito crítica comigo mesma, eu tendo a olhar muito para os defeitos e, às vezes, não destacar as qualidades. Mas eu já estou melhorando muito nisso com a ajuda da minha esposa. Então, não é estar discutindo toda hora, todo dia, discutindo com a esposa na frente dos filhos. Isso gera instabilidade emocional, espiritual, gera melancolia, gera tristeza, gera sentimento de ansiedade, de depressão, até de suicídio na vida do seu filho. Às vezes, criança pequena com esses sentimentos, porque o lar é um campo de batalha. Então, a Bíblia fala lá em 1 Pedro, maridos, sejam sábios com suas mulheres e tratem-nas com honra, para que não sejam interrompidas as suas orações. E Jesus falou, Mateus 12:30, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Se você não ajunta com sua esposa, você está espalhando. Se sua esposa não ajunta com você, está espalhando. Está espalhando e está bagunçando tudo. Você está tentando colocar em ordem, um está tentando colocar em ordem e o outro vem e está espalhando. Então não pode ser esse ambiente de litígio, de acusação, de crítica em excesso, e muito menos de palavrões e maldições. A gente não pode falar palavrão na frente do nosso filho. Eu estou falando para cristãos. A gente não pode estar falando palavrão na frente dos nossos filhos. Em Mateus 12:36 fala que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra torpe, inútil, ociosa que tiverem falado. Então, palavra ociosa inclui palavrão, inclui outras palavras ociosas também inúteis que não são para edificação. E a gente precisa reter a nossa língua quando a gente quiser falar esse tipo de coisa. E também não lançar maldições. As maldições às vezes são mais sorrateiras do que os palavrões. Uma vez o meu filho estava subindo no muro, ele é um exímio escalador de muros. Aí os vizinhos, aí eu vi ele e falei assim, desce daí, que senão você vai cair. Aí a filha de uma vizinha minha, muito crente, chegou para mim, ela tem 8 anos, ela falou assim, tio, não fale isso, que a nossa palavra tem poder. Diga para ele descer do muro para que ele não caia. Não diga que ele vai cair se ele subir no muro. Desde então, eu me policio e se eu tiver falado, eu não percebi mais se eu tiver cometido esse erro. Mas eu me policio para não lançar essas palavras que têm poder e têm autoridade, a gente como pai, para que aconteçam essas coisas. Isso não é esoterismo, tá, gente? Eu estou falando da autoridade que Deus nos dá,
essa autoridade tem poder, e também um pouco de psicologia, porque quando você fala, você vai cair, o menino se desequilibra e cai mesmo. Certo? Além de um ambiente de paz, a gente precisa ter um ambiente de perdão. Tem muito pai que não pede desculpa, que não pede perdão ao seu filho. E isso, graças a Deus, eu não estou em falta com eles, porque eu peço perdão e peço desculpa a eles. Porque Jesus, ele se ajoelhou, se abaixou, ele lavou os pés dos discípulos e ele falou para eles: se eu, sendo mestre e Senhor, fiz isso, vocês também têm que fazer uns com os outros. Então, no reino de Deus, na palavra de Deus, a gente vê o forte ajudando o mais fraco, o forte suportando o mais fraco. Não é o forte sobrepujando o mais fraco, não é o forte dizendo que tem mais autoridade que o mais fraco, não é o maior dizendo que é maior do que o pequeno, mas é o mestre que lava o pé do discípulo, é o que se humilha para poder ser exaltado, é o que busca o último lugar para que seja convidado pelo dono da festa para sentar no primeiro lugar. É o inocente que morre pelos culpados. É o justo que morre pelo injusto. O inocente que se torna maldito. Então, a gente como pai, a gente precisa ensinar o nosso filho a pedir perdão, a gente fazendo isso. Pedindo perdão para a mãe, para a esposa, ou se for a esposa que errou, pedindo perdão para o marido. Se tiver sido pública a ofensa, pede perdão também público diante dos filhos, para que o filho saiba que você valoriza a sua esposa, o seu marido. Além desse ambiente de paz, de perdão, precisa também de um ambiente de amor. Porque quando todas essas receitas fracassarem, a Bíblia diz que o amor jamais perece. Diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca morre. Se for amor de verdade, ele nunca morre. Então, tudo pode ficar para depois, você pode errar, mas que o amor nunca falhe. O amor que você tem pela sua família. Às vezes a justiça, ela manda disciplinar, manda açoitar, manda açoitar com varas, manda desferir golpes, manda apedrejar. Como a gente viu o caso da mulher adúltera que foi flagrada no próprio ato do adultério. Eu creio que não teve nem tempo de se vestir direito. E o que mandava a lei? Mandava apedrejar a mulher naquela situação. E o que Jesus fez? Ficou abaixado, não levantou nem a cabeça, fez de conta que não estava nem ouvindo. E quando se levantou, depois que insistiram demais, ele falou: tá certo, apedrejem. Não é o que a lei manda fazer? Apedrejem. Mas lance a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E aí todos saíram e Jesus aplicou ali algo que está também implícito na lei, que é o amor, a misericórdia. Então, a justiça às vezes manda castigar, mas às vezes o amor manda abraçar, dar uma segunda chance, um voto de confiança. E isso também é disciplina. A disciplina é moderação, é equilíbrio. A letra mata, ela é literal, manda apedrejar, mas Jesus perdoa. Não foi ele o criador da lei? E ele tem o poder de perdoar. A letra amolda por fora. Muitas vezes a gente estabelece as regras para amoldar por fora. Mas o Espírito Santo, se ele estiver presente nessa disciplina, é que muda o homem por dentro, é que transforma o espírito do homem, que constrói o nosso caráter. Então, Jesus, em 1 Pedro 4:8 diz assim: amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. No amor, aqui já em 1 João 4:18, no amor não há medo. Pelo contrário, o amor, o perfeito amor, expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então a gente precisa estabelecer um ambiente de paz, de perdão e de amor. Amor sem medo, né? A disciplina, então, ela é vital nas nossas vidas. É como Provérbios 3:8 fala:
é saúde para o nosso corpo e vigor para os nossos ossos. E o desprezo pela disciplina é mortal nas nossas vidas, é uma afronta ao Criador. E a motivação da disciplina, a motivação e a finalidade da disciplina, ela tem que ser sempre o amor. A disciplina pelo medo não é propícia. Não é propícia. Porque é uma linguagem que antagoniza com o amor. Todos nós temos que aprender com isso. Porque às vezes a gente herda o modelo de disciplina que os nossos pais estabeleceram. E eu, que já me converti na idade adulta, é muito difícil desconstruir essa disciplina que foi dada para mim como referencial, que foi dada para você que está aí como referencial de verdade. É muito difícil desconstruir. E você precisa ler, você precisa obter o conhecimento no sentido de sabedoria do Senhor e também aconselhamento, para que você não aplique a disciplina em excesso e nem em falta. Amém?